Boa noite, Viviane. Boa noite a você que acompanha o Hora News. Hoje é quinta-feira, 9 de abril. Você pode acompanhar agora a edição do Link News pelas redes sociais e comentar. Basta usar a hashtag Record News. Seja bem-vindo, Link News já está no ar. Link Record News. A gente segue falando sobre esse assunto porque muita coisa tem sido divulgada na imprensa sobre a cloroquina, um remédio que é usado no tratamento de alguns pacientes com a Covid-19. Mas como o remédio atua? Será que existem riscos para pacientes cardíacos, por exemplo? Eu converso agora com o médico Roberto Botelho, cardiologista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Doutor Roberto, obrigado pela participação aqui conosco. A gente já viu bastante, pessoal de casa, informações sobre a cloroquina, mas eu queria entender, e claro, de alguém que está acostumado a lidar com a medicação, por que tem tanto pé atrás com a cloroquina? Porque muita gente fala, poxa, mas dá para usar, está causando bons resultados, mas aí as vozes médicas dizem, calma, não é bem assim. Eu queria que você explicasse. Tem problema de usar a cloroquina antecipadamente, ou seja, às vezes não haveria necessidade? Explica para a gente, antes de mais nada, obrigado, doutor. Prazer estar com você, Gustavo. O problema é que a cloroquina, no paciente cardiopata, especialmente quando ele está tendo uma miocardite pelo vírus, ela pode trazer problemas como alargamento do eletrocardiograma e até morte súbita. Mas é preciso destacar que ela é utilizada em pacientes saudáveis, ela é segura e vem sendo usada há muito tempo para o tratamento da malária. Por isso tem que ter supervisão e não pode ser disseminado. E doutor, a gente está falando muito da cloroquina, mas a cloroquina, pelo que tem se mostrado a classe médica, ela é usada junto com outros medicamentos, né? Como seriam esses medicamentos? Como que é a decisão do médico para escolher outros medicamentos para, como você disse, talvez às vezes não atrapalhar o coração, não dar arritmia? Olha, essas decisões, elas têm que ser feitas baseadas em estudos clínicos randomizados que mostram precisão da informação. Em epidemias, nós não temos tempo hábil para isso, por isso se adotam alguns estudos que são adaptativos. O que quer dizer isso? Ele vai fazendo o estudo randomizado e à medida que tem informações suficientes, cujo poder amostral permite aquela convicção, ele toma essa decisão. Em não havendo isso, todo o resto é um uso empírico, e nesse caso é um uso por compaixão, por não haver outra alternativa. Isso é muito controverso, e essa hipótese, ela... Pois não? Não, eu não falei nada não, doutor, acho que foi uma falha. Essa hipótese, ela foi gerada por um registro gerador de hipótese. Então, quando os médicos observam um fenômeno num grupo de pacientes que é interessante, ele gera hipóteses para os estudos. E outro elemento importante, quando aquilo que se observa de um tratamento é um evento duro, como morte, a observação desse evento duro torna-se mais fácil para a decisão quanto ao risco-benefício. Então, nesse caso, nós estamos falando de morte, de um paciente entubado. Usar um medicamento que reduz a morte, ele é mais facilmente aferido num estudo clínico. E eu acredito que nos próximos 15 a 20 dias, a gente já tenha dados científicos de estudos adaptativos, coordenados por grandes instituições mundiais, que possam nos dar mais rumo para esse tratamento. E nós não podemos ter paixão em ciência. Ou seja, é possível que nos próximos dias fique mais claro em quem se deve ser usada a cloroquina. Você afunilar, saber, olha, esse é o tipo de paciente que é possível usar a cloroquina e que vai trazer resultado? A sua matéria comentou muito bem. Eu vi a repórter dizendo que há dúvida de quando usar e em quem usar. O que a ciência tem que discutir, se eu usar no paciente em fase final, grave, inflamada, ela pode não ter efeito. Há alguns que levantam a hipótese que usar na fase precoce, antes da fase inflamada, ele pode ter um efeito mais benéfico. Essas perguntas científicas precisam de desenhos de estudos diferentes. E esses desenhos de estudos diferentes, para chegar a uma informação objetiva, são mais complicados. Mas a ciência, na época 4G, da internet, da colaboração global, ela está numa velocidade muito acelerada. O próprio Instituto de Saúde dos Estados Unidos, ele acelerou as aprovações e ele criou estudos colaborativos que coletam dados de muitas pessoas ao mesmo tempo. Um outro problema, que atualmente é complicado, eticamente, você pedir o consentimento para ficar no grupo placebo, porque as pessoas têm o direito de não aceitar. E há um questionamento ético.
quem ficará no grupo placebo. Então não é simples chegar a essa conclusão, essa confirmação e ter um número suficiente de pessoas para chegar à confirmação. Doutor, aproveitando que você tocou nesse assunto, se não me engano o secretário Wanderson até comentou hoje isso na entrevista coletiva do Ministério da Saúde, depois de uma pergunta de um dos jornalistas, mas como funciona a decisão de usar a cloroquina? Afinal, ela é tão falada e isso causa nas pessoas o medo e a necessidade. Olha, a cloroquina vai me salvar. Então, a família pode influenciar ao médico e fazer o pedido para usar a cloroquina, caso ela não esteja sendo usada. Como que é essa situação delicada entre um paciente que está numa situação de grave a moderado e a decisão do médico, mesmo que às vezes ele esteja contrário ou não? Essa é a parte mais bonita da medicina, porque a família pode pressionar e o médico ele vai avaliar a relação de risco-benefício. Então, se o paciente tem um eletrocardiograma alterado, se ele tem uma miocardiopatia, ele tem um risco aumentado de morte súbita, o médico pode não aceitar usar, mesmo que a família pressione. E nessa beleza da medicina, a decisão individualizada de cada caso, ela é o ápice do conhecimento científico baseado em evidência, mas tem que se respeitar a opinião da família. Então, se o paciente não tiver esses riscos, e são raros, se o paciente não tiver esse risco, a vontade da família tem que ser respeitada e tem que ser priorizada. Ou seja, o que deu para entender é, se numa necessidade, num desespero, como você mencionou mais cedo, o paciente pedir, isso pode ser conversado com o médico e a decisão da cloroquina ser usada. Outra questão que eu tenho a gente fala, e nós jornalistas, hidroxicloroquina e cloroquina. Existe alguma diferença entre as medicações? Existe uma diferença metabólica. A hidroxicloroquina, por um radicalzinho diferente de hidroxila, ela é menos tóxica do que a cloroquina. Então, a gente tem mais liberdade de usá-la do que a cloroquina. Ou seja, no caso de uma pessoa que possa ter algum problema de coração ou histórico familiar, a hidroxo seria mais aconselhável? Mais aconselhável. E o médico acompanhando esse paciente, ele pode usar com segurança, porque ele acompanha o eletrocardiograma, que é o elemento de preocupação. Então, eu acho que a relação de risco-benefício para essa situação favorece o benefício. O risco é para uma população muito restrita, mas logo nós teremos mais informações que nos permitam evidência do benefício. Doutor, quero agradecer demais, doutor Roberto Botelho, que é cardiologista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, tirando todas as dúvidas sobre esse medicamento que surge como promissor, que tem ajudado muitas pessoas a se recuperarem. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação. Informação nesse momento é vital para a gente entender essa doença e batalhar junto com vocês, médicos que têm feito um trabalho extraordinário em todo o mundo. Obrigado, doutor. A Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista agradece a sua audiência. Um forte abraço, até uma próxima, doutor. Então é importante você entender do assunto para até mesmo você participando aí de decisões e de conversas com familiares sobre o assunto, entender basicamente o que é a hidroxicloroquina, o que é a cloroquina, como ela pode ajudar no combate ao Covid-19.